É, quando que iniciou realmente o cultivo de catleias aí no mundo, né? Não sei se o Roberto Tacani conhece um pouco de história de catleia, né? Mas é para ter uma ideia de termos de informação mais histórica um pouco, para a gente contextualizar um pouco aí dentro do mercado interno, no mercado Brasil, tá? Existem dentro, né, de quem gosta de orquídeas, existem duas linhas, né? A linha dos colecionadores, né? Tá? E a linha de quem, na verdade, é amador de orquídeas, tá certo? Então, obrigado a Carneiro Josimar, obrigado. Olha, é o seguinte, né? Se vocês gostam de orquídea de todo jeito, né? Por exemplo, né, existem, por exemplo, exposições de colecionadores de orquídeas, né? Que na Isso. verdade é a grande exposição que tem no mundo inteiro, tá? Então tem aqueles grupos de colecionadores de catleias valquirianas, catleias intermédias, agora as lélias, né, que Está se tá começando a florescendo, né? florescer, É. algumas espécies de já passando da época, mas existe esse grande mundo, tá, Uhum. pessoal? Então, vocês não se assustem, né? Porque realmente tem um grande movimento com relação a colecionadores de orquídeas, tá certo? E aqueles que a gente chama, né, de orquídea a Cattleya repolhão, né? Uhum. É um nome que na verdade não condiz com muita realidade, mas é só porque as flores são grandes, que são oriundos de cruzamentos, são aquelas flores grandes, tá certo? Então, normalmente essas, digamos assim, híbridas, né, grandes, até vocês podem ver, vocês podem visualizar em exposição, mas não é o que normalmente colecionadores querem, né? Eles querem mais a espécie em si, entendeu? Uhum. Então, acho que tem que ficar bem claro isso para o pessoal, tá certo? Bom, e com relação ao histórico, né, pessoal? Infelizmente, começou-se com a coleta indiscriminada de orquídeas, a história da orquidologia, orquidofilia começou assim, né? Então, as catleias, que são basicamente do continente americano, né? A gente tem catleia desde do sul dos Estados Unidos até o Chile, no sul do Chile, elas foram, na verdade, coletadas, né, indiscriminadamente, tá, nas matas, tá certo? Muitos acreditam que nessas viagens se perdia muita espécie e algumas espécies entraram em extinção por causa disso, tá? E, na verdade, nessas primeiras coletas, né, aí vai entre 1800, no começo de 1900, tá certo? As primeiras foram parar na Inglaterra, onde começou-se ter Inglaterra, Alemanha, onde começou-se ter o cultivo, né? Onde começou, na verdade, a se aprender o cultivo e a hibridação, o cruzamento entre elas, tá certo? Então, a história do cultivo de orquídea é muito longa, não é uma coisa de 20, 30, 50 anos, deve ter muito mais do que 300, 400 anos, tá certo? E muitas vezes isso não foram relatados, né? Então, agora, da década de 60, né, 60, 70, 80, as catleias foram parar no Japão, tá? E eu tenho vários livros, né, em japonês que comentam, por exemplo, aonde tem as principais orquídeas catleias no Brasil, Isso. coisa que nem a gente que é professor e pesquisador sabe. A gente não sabe onde tem, por exemplo, determinada catleias do primeiro, que não faça isso sozinho, né? Tá Uhum. certo? Eu já vi histórias de pessoas que se perderam e até faleceram, né, no meio da mata por ter ido sozinho, né?
tá certo? E tem que tomar muito cuidado, principalmente com animais peçonhentos e outras coisas mais. E segundo, pessoal, que tem muitas dessas catleias, tá certo? Já na lista de extinção, tá? Então, sim, não se deve fazer essas coletas, tá certo? E se você tiver azar, tá? E tiver uma polícia ambiental, polícia, qualquer polícia que saiba, tá? Do que está acontecendo, você pode ser preso, né? E preso crime ambiental, você vai ficar preso por muito tempo, tá? Você só vai ser solto quando tiver o julgamento final, tá? É bom falar isso, viu, porque na Sérgio, verdade é porque crime muita gente não inafiançável, né? sabe. Crime inafiançável. Então, É, muita gente não sabe, tá certo? Então, e outra, muita gente coleta porque está fluido, coleta, não sabe cultivar, a planta acaba morrendo, né? Na verdade, a isso. pessoa está matando a planta, né? Então, a gente tem que falar isso também, não faça isso, tá certo? Porque tem essa mesma planta sendo vendida, né, talvez até melhorada hibridamente, num preço bem razoável hoje, tá? Hoje, Uhum, a orquídea, em termos de dólar, né, ela diminuiu muito, sim, inclusive as catleias. Então, eu acho que não há necessidade de você fazer esse tipo de coisa, né, sim. Sérgio? Eu acho que eu não sei se eu consegui responder, né? No Brasil, o cultivo profissional de orquídeas, né, começou com colecionadores, mas hoje nós temos vários produtores de catleia, né, do Brasil, de norte e sul do país, tá, que alegra aí a residência, o pessoal que gosta de orquídeas no Brasil todo, né? Se não tiver, é uma oportunidade de vocês que estão assistindo começar a produzir e ganhar dinheiro. E por que não, né? Uhum. Bom, realmente a história da orquidologia realmente é bastante longa, tá? Então, na verdade, começou com as primeiras identificações de Catleya, né, já no século XIX, né? E, e aí, lógico, com isso, ao longo realmente do século XX, aí foram feitos aí os melhoramentos e principalmente com a questão de multiplicação em laboratório, aí realmente conseguiu aí fazer uma massificação um pouco maior, né? Principalmente dominando o processo de semeadura no laboratório e posteriormente, lógico, aí também na questão aí de clonagem também, com isso a massificação um pouco foi mais intensa, principalmente na Cataleia também. Então hoje no mercado tem todo esse histórico aí, devido a essa massificação um pouco maior, porque o processo de laboratório permitiu tudo isso, né? Se não fosse o laboratório, né, lógico, tem que conhecer também o processo de hibridação, que é importante, mas essa parte de domínio da tecnologia de multiplicação fez com que o mercado desse um boom, né, principalmente para os produtores profissionais. E, logicamente, também para os colecionadores também. Porque se você deixar a natureza aí realmente fazer o trabalho, ele é um processo bastante praticamente reduzido, né? E aí com o laboratório você garante aí a, a sobrevivência, né, em termos de plantas, né, principalmente mudas, bastante grande, né, porcentagem grande.